E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo tranquilo? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, onde você está aí nesse mundão de Deus, no Acre, no Espírito Santo, em Rondônia, em Paris, na França, onde você estiver aí nesse mundão gigantesco, né, criado pelo nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Ó, belezinha? Bacana? Mais uma vez, né, Paulo Dharma, canal Paulo Dharma 1970, pedindo para você curtir o vídeo aí, se inscrever no canal, ó, você curta o vídeo, se inscreva no canal, agradeço a você pela sua audiência, agradeço também a Deus sempre, né, porque sem Deus nós não podemos fazer rigorosamente nada, mas estamos aqui mais uma vez, né, sob as graças e a misericórdia de Deus, pedindo orientação sempre, né, pedindo orientação para que nos conduza aí na nossa resenha aqui, no nosso bate-papo aqui, na nossa resenha aqui mais uma vez. Então, ó, peço a você, ó, que se quiser colaborar com o canal, 988-290-767-91, ou Pix do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Ó, Pix do canal Paulo Dharma 1970. Curta o vídeo aí, se inscreva no canal, aperta aí, você vai sempre toda semana receber aqui um vídeo. São pelo menos três, às vezes 4 vídeos na semana, dependendo mais ou menos dependendo do que tiver rolando aí. Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente, aperte o sininho aí, ó. Meu Instagram aqui, @paulodharma1970, @paulodharma1970 no Instagram, beleza? Então, beleza? Então a gente já volta já com a quinta parte do Paulo e o Império. O negócio tá rendendo, hein? O negócio tá rendendo. Beleza? Então a gente volta já. Quando terminar aí o logo, a gente já entra aqui no canal falando um pouquinho do livro, beleza? Valeu, até já. Esse livro é da panos pra manga, né? Esse livro, Paulo e o Império, do Richard Horsley, muito interessante. Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana, que nós vamos chegando à quinta parte. E eu nem sei se eu vou conseguir terminar essa leitura e essa resenha, essa mais leitura do que resenha, né? Porque aqui eu tô pegando muito do material do que os autores aqui das teses eles trouxeram para cá. E eu tô apresentando aqui para vocês a visão dos autores sobre Paulo e o Império Romano, né? Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana. Então nós chegamos aqui na quinta parte, a construção de uma sociedade alternativa. Na quinta parte do vídeo, ele vai dar uma introdução, né? Que é justamente o Richard Horsley, nessa quarta parte aqui do livro, né? Que é o quinto vídeo nosso aqui. Nessa quarta parte aqui, a construção de uma sociedade alternativa, que foi um capítulo que eu sei que esse material aqui ele tem muito fundo católico, mas assim, eu fico catando na lupa, a visão católica aqui dos autores do texto aqui, mas né, deu para passar algumas coisas que eu concordo. Essa história de sociedade alternativa é que foi assim, né, já meio que me desanimou, quase que eu parei por aqui. Porque eu vi algumas coisas aqui de feminismo, uns negócios aqui, assim, que até os católicos podem até concordar, mas eu como evangélico já acho, né, sociedade alternativa me lembrou Aleister Crowley. Eu quase que eu parei, né, quase que eu parei por aqui. Porque eu vou lendo o livro, conforme eu vou lendo o livro, vou fazendo os vídeos, né, a gente se depara com uns pepinos por aí, uns cavalos de Troia. Aí a gente assim, e lá vem conversa, né? Aqui, ó, na introdução ele vai dizer aqui, né? O reexame das cartas de Paulo, ele dá aqui primeiro a introdução, na 1 Coríntios 6, 1, 2. Quando algum de vocês tem uma questão contra outros, vocês se atrevem a levá-la ao tribunal diante dos ímpios, em vez de levá-la à presença dos santos? Então não sabem que os santos vão julgar o mundo? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia, porque eu não gosto de trabalhar sem as minhas Bíblias. Ó, tanto aqui é do St. James, né? Ó, do King James. Essa aqui, que eu gosto de tê-la em mãos. E a minha mais simplesinha, que é essa aqui. Essa outra aqui, Bíblia Sagrada. Você não pode trabalhar com esse material sem ter as Bíblias em mão, próximas de você. Porque são estudos bíblicos. Entendeu? Aqui, ó. Ele vai dizer, né? O reexame das cartas de Paulo, num contexto histórico mais amplo, sugere, todavia,
que ele entendia sua missão como bem mais do que instituir um novo culto religioso ou uma seita do judaísmo. Que ele quer colocar que é importantíssimo ler as cartas de Paulo na lupa, né, à luz de um contexto histórico amplo. É bom que você conheça, assim, claro que com a inspiração do Espírito Santo, você vai ler sem, talvez até isso aqui seja uma falácia, né? Aquilo de cientista, né? Aquelas ideias de cientista que você tem que ler a luz, né, a lupa do contexto histórico. Eu tenho conhecimento do contexto histórico, mas se você não tem um conhecimento do contexto histórico, vai assim mesmo. Vai nessa também, vai junto. Não tem se você tiver a luz do Espírito Santo para fazer a leitura, não tem claro que existe todo um contexto, né, do que o apóstolo Paulo estava escrevendo, obviamente, na prisão. Ele estava muito das cartas ele escreveu já preso para as eclésias, né, dos gentios, onde ele tinha passado. Mas, assim, na visão de um homem de universidade, é bom ler com o contexto histórico. Eu acho que, dependendo, se você tem a luz do Espírito Santo, o negócio passa legal. Aqui, ó. Quando se refere às suas origens, Paulo não escreve que era um fiel ou um praticante do judaísmo, mas que era membro do povo ou raça de Israel, que tinha subdivisões tribais e diferentes compreensões da lei, bem como variados graus de entusiasmo ou de patriotismo no âmbito de Israel, pelo modo tradicional de vida. Filipenses 3, 4 a 6. O iudaísmo, em que ele era avançado, bem além de muitos da mesma idade entre meu povo, Gálatas 1, 14, não pode ser justificadamente traduzido simplesmente como judaísmo. É provável que designasse um grupo ou movimento entre judeus contemporâneos destinados a fazer vigorar nas comunidades judaicas uma disciplina comunitária de manutenção do modo de vida tradicional, contra a pressão do Império Romano e de seus predecessores helenísticos, para que se adotasse o modo de vida grego, o helenismos. A descrição que Paulo faz do seu próprio fanatismo em Gálatas 1, 13, 14, vamos ver aqui Gálatas 1, 13, 14, vamos pegar aqui, vamos ver o que é que ele está falando aqui, no livro de Gálatas, aos Gálatas, carta aos Gálatas, vamos ver o que ele está dizendo aqui, para a gente pegar no contexto, né? Para a gente não deixar aqui. Vamos passar aqui. Gálatas. Cadê aqui? Porque é bom sempre a gente ter, né? Gálatas 1, 13, 14, ó. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu país. E aí vai citar também Filipenses 13, 16. Deixa eu pegar aqui Filipenses. Que aí a gente vai ter um contexto, né, de como essa coisa estava funcionando. Deixa eu ver aqui. Filipenses 13, 6. Aqui. Filipenses, aos Filipenses 13, 6. É raro que não tem Filipenses 13, 6 não. Está dizendo aqui Gálatas 1 e Filipenses 13, 6. Não tem Filipenses 13, 6. Eles erraram aqui. Deve ser 3, 16. Deixa eu ver aqui. Isso eu acerto. Não tem não. Eles erraram aqui. Eles colocaram aqui Gálatas 1, 13, 14 e Filipenses 13, 6. Mas não tem. Filipenses só tem 4 capítulos. Só tem 4 capítulos, não tem 13, que eles erraram aqui. É adequada justamente a uma tal compreensão de judaísmo. Em seus zelos pelas tradições dos ancestrais, o modo de vida israelita tradicional, ele tentava destruir a eclésia, o movimento de Jesus incipiente que rompia a disciplina comunitária judaica, tal como Paulo então a entendia. O que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era uma coisa antes, ele era um religioso fanático, ele era um religioso absolutamente fanático e perseguidor de cristão. Entendeu? Ele era um perseguidor de cristão. Ele era um religioso. Aquilo que nós encontramos muito por aí, né?
tem as figuras que são religiosas. Paulo era um. E ele era um assassino de cristãos, ele era um perseguidor de cristãos. A conversão dele na estrada para Damasco fez com que ele se modificasse completamente. Ele se modificou, ele se transformou. Jesus transformou ele completamente. Mas antes ele era apenas um mero religioso, seguidor das leis. E se não tivesse de acordo com as leis, era VAP, não tinha conversa, entendeu? As dimensões religiosas e políticas eram inseparáveis no movimento do iudaísmo, no âmbito do povo contemporâneo de Israel com que Paulo estava envolvido antes de entrar no próprio movimento de Jesus que tentara suprimir. Seu interesse era evidentemente manter a independência de Israel o máximo possível no contexto do Império Romano e contra as pressões de assimilação e de atividade anti-romana que poderiam evocar uma ação militar romana contra Israel. Era aquela história, como se os cristãos eles fossem os macabeus, né? Os macabeus em guerra. E os judeus não queriam naquele período os judeus não queriam confusão com os romanos. Eles não queriam confusão com os romanos. Então a ideia era o seguinte: vamos extirpar essa seita desses seguidores desse Jesus. Vamos extirpar essa seita para não ter problema com os romanos. Olha algo bem interessante aqui, ó. Eclésia é consciência geral. Consciência geral que, embora eclésia chegue a Paulo por meio da Septuaginta, a Bíblia judaica em grego, com fortes conotações de assembleia de todo Israel, seu significado primário no Império Romano Oriental, falante de grego, era o de assembleia de cidadãos da polis grega. Eclésia é assim um termo político com certas tonalidades religiosas. Continuar a traduzir eclésia como igreja, que é o que todo mundo faz, né? Que todo mundo faz, induz ao erro, particularmente à medida que isso implica culto ou atividade ritual. Por outro lado, a assembleia da polis grega, por certo, envolvia louvor, aclamação e discussão de questões de interesse dos cidadãos, o que era também a principal atividade que as comunidades de Paulo realizavam nas reuniões das assembleias. Aí eu juntei aquela história, né? Assembleia de Deus, a igreja Assembleia de Deus, né, protestante, eles devem ter entendido exatamente essa ideia de igreja, né? Assembleia de Deus, igreja de Deus, eclésia, que vem dessa palavra, né? Não é a tradução para igreja, mas é uma ideia de assembleia de Deus, que nós temos hoje as igrejas, que as pessoas fizeram a tradução de eclésia como igreja, eclésia, tal. Deixa eu ver aqui, ó. As eclésias de Paulo são, portanto, comunidades locais de uma sociedade alternativa. Eu não gosto desse termo, sociedade alternativa. A ordem imperial romana. Mas a sociedade alternativa está arraigada na história de Israel em oposição à Pax Romana. Quem conhece a Bíblia hebraica reconhece imediatamente o fato de que, quando Paulo fala da eclésia de Deus, o fundamento básico é a Kerhal Iee, a Assembleia do Senhor, a Assembleia do Israel histórico, que quer como um todo ou numa dada região. 1 Coríntios 1 e 2, 10, 32. As promessas feitas a Abraão de que todos os povos seriam abençoados por intermédio de sua semente tinham sido agora realizadas na crucificação de Jesus Cristo e em sua exaltação no céu como Senhor escatológico, acima de e substituindo César, o Senhor e Salvador imperial. Isso está coerentemente presente nas cartas de Paulo, explícita e centralmente em Gálatas, 1 Coríntios e Romanos, e implicitamente em 1 Tessalonicenses, em Filipenses e em seções de 2 Coríntios. Essa realização da história que percorre Israel se opõe à ordem imperial romana. A realização das promessas feitas a Abraão chegou agora a outras nações não israelitas. O movimento, especialmente na área da missão de Paulo, era, portanto, internacional, com assembleias nas várias províncias. Israel não aceitou, os judeus não aceitaram essa ideia de que Jesus Cristo era o Messias. Cristo significa Messias. Eles achavam que, eles diziam e dizem que Jesus Cristo nada mais é do que uma invenção grega. Uma invenção grega. Isso eu inclusive já fiz até resenha de livros aí de judeus sobre isso, entendeu? Para eles é uma mentira.
só existe Deus, e o futuro Messias que na história nunca veio, né? Nunca apareceu. Apareceu uns indivíduos se dizendo Messias, mas foram logo desmascarados na história. Na Idade Média teve um monte. Messias é o Cristo. Acabou. Os judeus não aceitam isso e estão aí até hoje. Já passaram 2000 anos de diáspora, já enfrentaram a Segunda Guerra Mundial, já foram para campo de concentração, já comeram o pão que o diabo amassou, mas não baixam a crista, não aceitam. Um abraço. Não tem 2000 anos e as bobear até esqueceram a história do Messias, porque eles se enfiaram em um monte de outras coisas, misticismo, misticó para lá e para cá, cabala, um monte de... E não abriram mão disso. Então o problema é deles, eles que fiquem lá, viraram as costas para Deus, para Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, ó, deixa eu ver aqui mais uma parte. Tem-se observado com frequência que as comunidades de Paulo eram exclusivistas, apartadas do mundo. Porém, mais do que isso, a sociedade alternativa paulina opunha-se frontalmente à ordem imperial romana. Porque é como se fosse uma... É como se eles fossem assim, à parte. E como a gente já discutiu em outros vídeos, nos vídeos anteriores, principalmente dos primeiros, a religião romana, que tendo como seu sumo pontífice o imperador romano, né? O imperador romano que depois a Igreja Católica trouxe, né? A Igreja Católica trouxe para si a religião romana em si. Ela traz o Papa é o sumo pontífice, é o imperador romano, né? O imperador romano. Não vão brigar comigo, católicos, se vocês estiverem assistindo isso. Não vão brigar comigo. Mas a Igreja Católica, na minha visão, ela é uma continuidade do Império Romano. A religião cristã ela é outra coisa. A religião cristã evangélica, a religião das Assembleias Paulinas é outra coisa. Ela era oposição a esse sumo pontífice, esse Deus, essa figura, esse Pontifex Maximus. Era isso. A régua dele era lá em cima. Então eles estavam contrários a isso. E o próprio Império Romano achava que os cristãos eram figuras assim que tinham que ser perseguidos. E a gente sabe o que aconteceu com os cristãos no Império Romano, principalmente no primeiro século. A gente sabe. Depois a Igreja Católica, a religião cristã foi absolvida em 313 pelo Constantino, foi absolvida, virou religião do Estado, e aí o papado seguiu adiante, né? 313, não percamos essa data. Aqui, ó. É deveras estranho que um aspecto essencial da estratégia da missão de Paulo, por meio da qual ele estava construindo uma sociedade alternativa, era a maneira como usava as formas básicas e os termos chaves da retórica política greco-romana para persuadir suas assembleias a manter a solidariedade mútua em oposição à sociedade imperial dominante. Na redescoberta de formas retóricas antigas e de seu surgimento nas cartas de Paulo, tem-se dado especial atenção à adaptação que ele faz de argumentos deliberativos para persuadir suas comunidades a seguir um dado curso de ação. Em 1 Coríntios, de modo particular, muitos dos termos-chave são os usados comumente na retórica política para impedir as cidades a buscar a concórdia e a vantagem mútua em vez de dividir-se em facções. Mas Paulo age precisamente não só no sentido de incitar os coríntios a se unirem num só pensamento e num só propósito e de buscarem a vantagem mútua com o resto da sociedade coríntia. Ele tenta, em vez disso, unir sua Assembleia Coríntia por meio da construção mútua da comunidade, de modo que os coríntios possam ser solidários em oposição às cortes oficiais e às comunidades sobrepostas constituídas pelas refeições sacrificiais nos templos. 1 Coríntios 6:1-9 e 10:14-22. Ele continua aqui. O reconhecimento de que é esse o uso que Paulo dá à retórica, de que se apropriou, que assimilou da cultura dominante, leva a uma reconstrução mais precisa da relação de Paulo com a cultura helenística em geral. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas muitas vezes aqui os autores querem embasar para dizer que o apóstolo Paulo ele trouxe do Império Romano, isso é uma visão católica, tá, gente? Ele trouxe do Império Romano, ele uniu o cristianismo com algumas coisas do Império Romano. Isso fica para mim latente nas entrelinhas aqui do autor, que eu não concordo, tá? Eu não concordo. Eu
estou dizendo aqui que eu não concordo. Eu tô, pela leitura, eu já vou tirando isso assim, me dá uma certa dor nas orelhas. Ó, é impossível entrar nesse debate, nesse contexto. Vale, porém, a pena observar brevemente que a maioria das passagens em que Paulo é visto usando motivos e formas particulares da cultura helenística está na correspondência com os coríntios. Investigações mais precisas dos termos, frases e ideias particulares de 1 Coríntios e de 2 Coríntios 2, 14, 6, 2, sugere que Paulo responde não a alguma forma de gnosticismo, mas a uma forma de teologia sapiensal judaica helenística. Semelhante a que está presente na sabedoria de Salomão e em Filo de Alexandria, que provavelmente foi introduzida na Assembleia Coríntia por Apolo. Assim, as principais passagens em que Paulo parece falar e pensar em termos e com formas helenísticas padrão não são típicas dele. E esses termos e formas helenísticas padrões chegam a ela não necessariamente a partir de sua formação, mas mediados por uma teologia judaica helenística que oferecia transcendência com relação à ordem social dominante. Como eu disse, eles gostam de querer ter essa ideia, né? O autor aqui, principalmente esse Richard Horsley, querer colocar, que eu já falei, eu não concordo. Eles querem trazer algo que justifique exatamente a visão católica deles. Entendeu? Ele vai terminar essa introdução aqui, ó. Paulo entendia que sua tarefa envolvia mais do que a simples pregação do evangelho da crucificação e ressurreição de Cristo. Um evangelho que falava da realização da história em eventos decisivos do passado recente. Seu evangelho também incluía a parousia de Cristo no futuro iminente. E ele entendia que sua tarefa com o evangelho envolvia estabelecer assembleias de fiéis entre as nações da Ásia Menor e da Grécia, e eventualmente da Espanha. Na verdade, o papel que ele atribuía a si só perdia a importância no tocante à realização da história para o de Cristo. Ele, de certa maneira, se sentia responsável por fazer que aquelas assembleias de uma sociedade alternativa, a ordem imperial romana, permanecessem intactas até a parousia de seu verdadeiro Sóter, o Salvador. Sóter, palavra grega, que significa Salvador. E o estabelecimento do reino de Deus. E foi por isso que escreveu suas cartas ad hoc às suas comunidades, insistindo que mantivesse a solidariedade na batalha contra a ordem imperial dominante até que Cristo tivesse submetido todas as coisas a si. Filipenses 3, 20 e 21. Isso é, até que ele tivesse destruído todo regente e toda autoridade e poder. 1 Coríntios 15, 24. Mas nenhum dos regentes dessa época compreendeu isso, porque se o tivesse, não teria crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, 8. Aqui foi ele termina a parte da introdução, né? Que justamente essas introduções elas são dadas pelo Richard Horsley. Tá? Aí a gente vai entrar aqui na parte 12, né? Os cultos imperiais de Tessalônica e o conflito político em 1 Tessalonicenses. Vamos entrar nessa parte aqui. E vamos começar a ler Atos 17, aqui nesse momento. Então vou ler aqui Atos, capítulo 17, tá, do texto. Ó. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Este tem transtornado o mundo, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem essas palavras.
contudo soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. O que quer dizer, né, esse início de capítulo 17, né, que a carta de Tessalonicenses, né, de Tessalonicenses, ela vai falar exatamente isso a respeito da perseguição de morte que tanto Paulo quanto os cristãos de Tessalônica sofriam nesse período. Quer dizer, a perseguição aos cristãos já estava ali na ordem do dia. Isso já vem, você repara que Atos 17 já tem, nessa parte de Atos 17 já está já vem inserido isso, essa ideia de que os cristãos eles eram perigosíssimos. E eles iam de encontro aos decretos do César, né? Lembra que a gente já estudou sobre como é que era a religião romana, o patronato, tudo isso. E como a religião do Império Romano era a religião do César, a religião do imperador, dos imperadores. Você servia aos imperadores, os imperadores eram deuses. Então, se você vinha dizendo que Jesus Cristo era rei, você estava indo de encontro à religião estatal, básico. Muito disso tem na Igreja Católica também, né? Os católicos eles consideram os protestantes como infiéis, como heresia, como se fosse uma seita. Eles consideram os protestantes, os evangélicos, uma seita. A religião certa, correta, é a católica. Ponto. Entendeu? Você serve a igreja que é a igreja ou o Estado romano, coisa assim, né? O Estado romano é que é o correto. O resto é tudo seita aí que não tem nada a ver. Não é a figura do Cristo, é a figura da igreja. A igreja que salva. Entendeu? Aqui, ó. A Jude cita alguns decretos imperiais que poderiam ter sido denominados decretos de César em Tessalônica. Entre eles está a seguinte proibição intensificada da adivinhação imposta por Tibério em 16 depois de Cristo, Tibério César. Mas no que se refere a todos os outros astrólogos e mágicos, bem como praticantes da adivinhação de qualquer maneira que fosse, ele condenou à morte os que eram estrangeiros e baniu todos os cidadãos acusados de ainda empregar a arte na época depois do decreto dogma precedente que proibira o envolvimento em qualquer atividade deste nessa cidade. Quer dizer, então se você vem falando do Cristo também, você está dentro está englobado dentro disso aí, desse decreto do César, entendeu? Aí ele vai continuar aqui, né? Olha só aqui. Temos de supor que de alguma maneira os politarcas eram obrigados a tomar conhecimento de ofensas contra os decretos de César. Mas por quê? Com base em quê? Jude cita 3 indícios em ordem de especificidade crescente. Vem, em primeiro lugar, um juramento vigente de lealdade pessoal feito pelos habitantes da Paflagônia à casa de César. Esse juramento incluía romanos e não romanos e diz o seguinte: juro que vou apoiar César Augusto, seus filhos e descendentes por toda a minha vida em palavras, atos e pensamentos, que no que concerne a eles não vou poupar corpo, nem alma, nem vida, nem criança, que sempre que vir ou ouvir algo sendo dito, planejado ou feito contra eles, vou comunicar, e quem quer que eles considerem inimigos, atacarei e perseguirei com os braços e a espada por terra e por mar. Aí você já vai entender, né, o porquê do capítulo 17 do Atos dos Apóstolos. Entendeu? Você vai entender. Em segundo lugar, ele cita o juramento cipriota de lealdade a Tibério, quando de sua ascensão ao poder. O que há de novo aqui são as juras específicas de reverência, Seba Sestai, e de obediência, Iparkou Sestai e Peitar Shesen. Uma fórmula desse tipo poderia ser suficiente para levar os tessalônicos a tratar o juramento como um decreto de César. Aí, ó, vamos aqui mais aqui adiante, né? Se 1 Tessalonicenses for de alguma maneira representativo da pregação original de Paulo, certamente vamos encontrar elementos que podem ser entendidos, né, ou mal entendidos no sentido distintamente político. Em Tessalonicenses 2,12, Deus, segundo o apóstolo, chama os cristãos tessalonicenses para o seu reino. Em 5,3 há um ataque frontal ao programa Pax Securitas do início do Principado. E os versículos que precedem imediatamente esse ataque contêm 3 termos políticos pesadamente carregados
Parousia, apanteses e Kyrios. Parousia tem relação com a visita do rei ou de algum outro dirigente. Quando usada na linguagem da corte, parousia se refere à chegada de César, de um rei ou de outro dirigente. Apanteses refere-se à recepção dos cidadãos a um dignatário que está prestes a visitar a cidade. Esses dois termos são usados com esse sentido em Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas. Aqui, ó. Antiguidades 11, 325, 88. E também mencionado de maneira semelhante por autores gregos como Crisóstomo. O termo Kyrios, especialmente quando usado no mesmo contexto dos dois precedentes, também tem um sentido político e definido. As pessoas da parte oriental do Mediterrâneo aplicavam o termo Kyrios aos imperadores romanos, embora a primeira inscrição comprovável do título Kyrios na Grécia date da época do Nero. Tudo isso associado ao uso da Euagelion e sua possível associação com o culto ao dirigente oriental sugere que Paulo e seus companheiros podiam ser facilmente tomados como violadores dos decretos de César da maneira mais flagrante. A gente viu, né, 1 Coríntios 13, né, que o pessoal fala tanto, você obedecer às autoridades, porque existia algo terrível, que é a perseguição pesada aos cristãos, e você ia para cadeia, ou no final das contas você ia ter sua cabeça cortada, entendeu? Perseguição total, absoluta. O Império Romano era a lei, entendeu? E se você desobedecesse a lei, era cadeia. Não muito diferente de muitas ditaduras aí socialistas que foram e que são no momento perseguidoras de cristãos. Quer dizer, quando a gente está falando de perseguição, o cristianismo sempre, a não ser quando ele se tornou a religião oficial do Estado Romano em 313, né? Em 313 depois de Cristo, ele se tornou religião oficial, aí se inicia o catolicismo romano, né? O catolicismo romano, a religião oficial do Estado, entendeu? Ela vai se formando, né, ao longo do tempo, a Igreja Católica. Ela vai se montando, mas oficialmente começa lá por volta de 300 e pouco, 313, quando Constantino se torna imperador cristão. Aí a religião passa a ser religião oficial do Império Romano. Mas aqui não, aqui era perseguição. Roland Hendricks acrescenta em sua tese que, enquanto os deuses da cidade recebiam honras como fonte do continuado bem-estar de Tessalônica, importantes agentes estrangeiros dos interesses imediatos desta eram reconhecidos ao lado de seus patrocinadores divinos. Honras aos deuses e aos benfeitores romanos exprimiam uma hierarquia de benefícios que ia da esfera divina aos assuntos humanos. No século I, a deusa Roma une-se aos benfeitores romanos, e está claro que, ao estabelecer um sacerdotado para Roma e os benefícios romanos, os tessalonicenses reconheciam o status divino de Roma. Embora as convenções referentes à deusa romana possam ter sido tomadas de outros lugares, o status e a função dela em Tessalônica são bem diferentes. Ela não recebe honras como figura independente, nem era especificamente vinculada ao indivíduo como Augusto, Otávio Augusto, imperador Augusto. Mas em vez disso, foi enxertada num objeto de honra previamente existente. Os benfeitores romanos, como objeto de devoção, tinham vínculos inextricáveis com os romanos, que beneficiavam tangivelmente a cidade. Com a junção da deusa Roma aos benfeitores, torna-se fácil aos sacerdotes dos deuses associar-se com esses benfeitores romanos. Honras aos deuses, à deusa romana e aos benfeitores romanos tornam-se cada vez mais interrelacionados na prática da cidade. Entendeu? Quer dizer, há uma junção disso, né? Uma junção da religião oficial do Estado com as práticas e colocando a deusa como fazendo parte disso tudo, entendeu? Tessalonicenses tinha um templo de César. Ele foi construído no reinado do Augusto, entendeu? Tinha um templo, né? Tinha um templo ao César, tava lá. O Júlio César era um deus. Era um deus. Você pode achar isso estranho? Mas tinha lá, era a religião oficial do Estado.
entendeu? Não tinha para onde correr, né? Tava lá. Teve até moedas com efígie do César. Tinha até moedas. Era um deus, entendeu? Sem tirar nem pôr. Era um deus. Era a religião oficial do Império Romano. E se você tinha uma outra religião que não era essa e ainda por cima podia incorrer em crime. Podia incorrer em crime. Ó, honras numismáticas, antes concedidas seletivamente, tornaram-se uma característica convencional da cunhagem da cidade. O impacto de evoluções das teologias e atividades religiosas reais voltadas para os dirigentes que tinham sido cultivadas em certos locais do mundo grego, helenístico e da Roma republicana tardia, manifestam-se claramente nas honras da cidade. Dadas a ênfase na teologia real em Tessalônica, na época da visita de Paulo, e a acusação registrada nos Atos dos Apóstolos 17, né, de que eles e seus companheiros vão contra os decretos de César, afirmando que existe outro rei chamado Jesus. Interessante que os judeus estavam envolvidos nessa confusão, né? Os judeus envolvidos nessa confusão. Tá lá. Entendeu? Tá registrado lá. Vou ler aqui o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo de Coríntios 1, 3. Deixa eu pegar aqui. Que a gente vai... 1 Coríntios 1, 3. Deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios 1, 3 a 5.8. Ó, cadê? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, a parte aqui, né? 5.8, deixa eu pegar aqui. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, mas com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quer dizer, a ideia era não se misturar, né, com o pessoal que era da religião oficial lá. Não comer com eles. Não comer com eles. Não é um bom negócio. Ó, em 1.6 ele recorda aos Tessalonicenses que eles acolheram a palavra com muitas tribulações. Em 2.14 ele se refere a seu sofrimento. Em 3.3 ele envia Timóteo ao encontro deles para que ninguém fique abalado com as presentes tribulações. Esse tema está bem resumido em 3.4. Quando estávamos com vocês, prevenimos que havíamos de sofrer tribulações. Foi o que aconteceu, como vocês sabem. O que tinha Paulo em mente ao fazer essa advertência à congregação durante sua visita? E o que exatamente aconteceu? Ó, vinculam-se também com isso as referências a Satanás ou o tentador. Em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo indica que Satanás o impediu várias vezes de visitar a congregação tessalonicense. Será isso uma indicação de que a oposição política a ele permaneceu tão forte que lhe impossibilitou a reentrada na cidade? Paulo poderia muito bem discernir uma oposição satânica por trás da decisão dos politarcas. Isso também se relaciona com a alusão ao tentador, em 3.5. É por isso que, não podendo mais suportar, mandei pedir informações sobre a fé que vocês têm. Eu temia que o tentador os tivesse seduzido e o nosso trabalho acabasse em nada. É totalmente possível que o apóstolo se preocupasse com a possibilidade de a oposição e a pressão política sobre os jovens cristãos pudessem ser tão fortes que eles se sentissem tentados a renunciar à sua fé em Cristo. O fato de o clima propício a tal preocupação ser uma possibilidade realista deveria ser evidente à luz da nossa revisão do culto cívico em Tessalônica. Tudo aquilo que nós falamos, né? Que a religião oficial romana
ela perseguia de tal forma que se você não tivesse dentro, se você cultuasse qualquer outra coisa que não fosse a religião oficial romana, e principalmente, né, você tendo figuras como os judeus que ainda deduravam, imagina o perigo que era viver, né? Aqui, ele vai continuar aqui, né? Vale notar que 1 Tessalonicenses começa em 1.3, que a gente leu, né? Em 1.3 e termina em 5.8, com a fórmula triádica fé, amor e esperança. Vamos ver de novo aqui, ó. 1.3. Aqui. Graças a vós, outros, a paz da parte de Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a parte, em todo conhecimento. Aí a gente vai aqui, 5.8, né? Capítulo 5 aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Contudo ainda vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu na prática, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se já estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus Cristo, reunido a vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo do dia do Senhor Jesus. Fé, amor e esperança. Mas quando ele relata a Paulo a condição da igreja de Tessalônica, Timóteo só traz as notícias da sua fé e amor. Está ausente o elemento de esperança. Essa seção da carta termina com Paulo rezando para poder vê-los dentro em breve, face a face, a fim de poder completar o que a gente está faltando. A fé que vocês têm, dada a forte ênfase na esperança em lugares estratégicos. Ele vai citar aqui os capítulos 1.10, 2.18, 3.13. Lugares que marcam o fechamento dos 3 primeiros capítulos, e dado o fato de que existe uma situação semelhante com relação ao termo parousia em 2.19. É provável que o que está faltando na fé dos Tessalonicenses seja a dimensão da esperança. Essa observação se sustenta pelas muitas referências do tipo, como vocês sabem. Esses lembretes e recordações supérfluas são abruptamente interrompidos em 4.13, que é o começo da seção que trata das pessoas que morreram antes da parousia. O verbo agnoé, palavra que não está presente em outras partes da correspondência tessalonicense, é usada por Paulo como artifício literário para indicar que virão novas informações. Vou pegar aqui, né? Deixa eu botar aqui em Tessalonicenses, deixa aqui, porque nós vamos ler umas outras partes aqui. Aqui, 1 Tessalonicenses. Aqui. 1 Tessalonicenses, né? Assim, em 4.3.18, é uma seção de importância vital para 1 Tessalonicenses. No âmbito da estrutura escatológica da proclamação inicial de Paulo, surgiu uma nova dúvida. Qual o status dos que morreram em Cristo antes da parousia? Em termos negativos, Paulo alega que os cristãos de Tessalônica não devem ser como o restante da população gentia que não tem esperança. Comprovam a precisão da descrição de Paulo, que Paulo faz do desespero pagão diante da morte, o fato de que em todos os cultos orientais em geral, seja de Atargates, Mitra, Ísis ou Cibele, o elemento de ressurreição recebeu atenção enfática em estudos antigos e novos. Atenção enfática, mas nem sempre firmemente controlada. Não se deveria, na verdade, ter por certo, ao contrário do que com frequência se supõe, que pessoas que creem que um Deus possa ressurgir dos mortos, também creio que essa bênção se aplica também a si mesmo. Quer dizer, se eu acredito que a quem eu sirvo ressuscitou dos mortos, ele vai dar essa bênção para mim também. Simples assim. A conjectura precisa de apoio e não encontra nenhum. As religiões pagãs sempre lidaram com a ideia da ressurreição dos mortos. Sempre lidaram com isso.
era algo extremamente comum. Você vai pegar as religiões egípcias, por exemplo, o Horus, ressurgiam dos mortos, morriam e ressuscitavam, morriam e ressuscitavam. Entendeu? É normal. É importante perguntar por que essa questão referente aos mortos em Cristo, Roy Necroi em Christos 4.16, é tão central para a carta. E além disso, temos de perguntar se é possível identificar aqueles que adormeceram, 4.14. Talvez aqueles que adormeceram antes do tempo, 1 Tessalonicenses 4.13, tivessem sido vítimas dessa perseguição, aqueles a que se refere a Atos 17. Poucos estudiosos discutem a questão da morte pela perseguição nessa etapa tão inicial da história cristã. O uso do coimal em Atos 7,60 é notável. Atiravam pedras em Estevão, que repetia essa invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois dobrou os joelhos e gritou forte: Senhor, não os condenes por esse pecado. E ao dizer isso, adormeceu. Ekoimete. Nesse texto, o verbo coimal refere-se explicitamente a quem sofreu morte por perseguição. Em 1 Tessalonicenses 2,14-16, que alegamos em outro lugar ser autêntico, Paulo estabelece um paralelo muito claro entre a situação da igreja de Tessalônica e as das igrejas na Judéia. Eles imitaram as igrejas de Deus que estão na Judéia e sofreram as mesmas coisas da parte de seus compatriotas, o que claramente envolve a dimensão da morte. A congregação de Tessalônica tornou-se um exemplo para todos os fiéis da Macedônia e em Acaia, precisamente porque acolheram a palavra com muitas tribulações. Além disso, tornaram-se imitadores de Paulo, Silvano e Timóteo, 1 Timóteo 1,6, no sofrimento. Um tema que Paulo articula em 2.2. Apesar de maltratados e insultados em Filipos, como sabem, encontramos em nosso Deus a coragem de anunciar a vocês o evangelho de Deus em meio a forte oposição. E aí vai. Imagina o tamanho das perseguições. A gente sabe, a história diz, né? A história relata como os cristãos eles foram barbaramente perseguidos. Quando você tem a época do Nero, você vai ver que o próprio apóstolo ele morreu exatamente no período do Nero. O Pedro também, o apóstolo Pedro também, foram barbaramente perseguidos. Assim, é incrível tanto como a igreja teve força e sobreviveu. Jogado aos leões. Quer dizer, um horror indizível, assim, entendeu? O próprio Sêneca, né, o estoico, ele não era cristão, mas por conta de... Tava tudo no bolo. No bojo. Tirania, gente. Tirania, ditadura. É um negócio complicadíssimo. Viver é complicado, mas numa tirania você vai ser perseguido. A não ser que você faça uma adesão muito forte, mas mesmo você aderindo, você também vai cair na boca do tubarão uma hora. Você vai ser vítima. Você mesmo que cagueta, você que dedura, sua hora vai chegar também. Sua hora chega também, não tem jeito, entendeu? Aqui ele vai continuar, né? Em Filipenses 1.20, e é nessa mesma carta que Paulo mais uma vez expressa a possível proximidade da morte. Mesmo que o meu sangue seja derramado sobre o sacrifício e sobre a oferta da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Filipenses 2,17. A maioria dos comentadores concorda que Paulo faz alusão aí à possibilidade de sua própria morte, como Marte. Paulo e a congregação estão na mesma situação tocante a essa ameaça de martírio. Referindo-se à viagem antecipada de Paulo a Filipos, Lohmeyer observa: trata-se de uma jornada para o martírio, ou mais precisamente, a união pessoal duradoura entre o apóstolo e comunidade no martírio. Quer dizer, o Paulo estava sabendo que os cristãos estavam sendo perseguidos e martirizados, e ele foi para encontro disso. Imagina ele morrer velhinho, né? Depois de tudo, ele vai justamente para Roma, e lá em Roma ele é preso, e logo depois ele assim, imagina o que era uma cadeia romana, né? De lá ele já estava sabendo o que ia acontecer com ele. É provável que
que as tribulações e perseguições de Tessalônica pudessem levar a ocasionais mortes. Quando Paulo, em Romanos 8, 35, 36, fala de tribulação, sofrimento e perseguição, fome, nudez, perigo e espada, citando então Salmo 44.23, por tua causa nos matam todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Estará ele falando apenas retoricamente? A relação de tribulações é fortalecida pela citação de Salmos 43, 23. Os rabinos aplicavam o salmo à morte por martírio, segundo Macabeus 7. É grande a pressão para que vejamos que Paulo tinha outra intenção. Ele vai pegar aqui, né? A revisão que Paulo faz de seus trabalhos em Tessalônica e 1 Tessalonicenses 2, 1, 12 está exprimida entre os temas de sofrimento da morte. Sugerimos como contexto da resposta de Paulo a seguinte situação. Paulo teve de deixar Tessalônica às pressas depois de uma breve estada, devido à oposição. Como resultado, Paulo vai a Atenas, mas os cristãos de Tessalônica têm de permanecer e continuar a sofrer as consequências desse ataque. Passam por perseguições e talvez uns poucos cheguem mesmo à morte. Dio Crisóstomo fala negativamente de certos filósofos que simplesmente enunciam uma ou duas frases e então, depois de criticar, em vez de ensinar, vão-se embora rapidamente ansiosos com a possibilidade de que, antes de que acabem, vocês possam lançar um grito e rejeitá-lo sumariamente. Paulo, que não deve ser confundido com esses filósofos errantes que não se envolviam na agon da vida, os recorda de que ele e seus companheiros pregaram o evangelho de Deus em meio a forte oposição. 1 Tessalonicenses 2:2. Uma referência situada bem deliberadamente no começo da apologia do apóstolo. Certamente, 1 Tessalonicenses 3:7, em meio a todas as nossas angústias e tribulações, referia-se à situação de Paulo na época em que escreve 1 Tessalonicenses. Para demonstrar que sua pregação não tinha motivos interesseiros, 1 Tessalonicenses 2,5, o apóstolo conta com que dificuldades Silvano, Timóteo e ele trabalharam e como seu comportamento com relação à comunidade cristã de Tessalônica era justo e irrepreensível. Paulo não ia, né? Ele não ia se deixar levar, né? Não ia se deixar levar e entregar a rapadura, dizendo popular, né? Ele não ia entregar a rapadura e vendo que as pessoas sofriam e estavam sendo perseguidas, ele vai de encontro exatamente a essa perseguição máxima, né? Que aí vai causar a morte dele. Entendeu? Aqui, o capítulo 13, né? A praxe do discipulado coigual. Aí eu escrevi aqui, né? Já não há judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Essa é Gálatas 3:28, né? Já não há judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus, que é a interpretação, né, de Gálatas 3:28, né? E a tradição do Código Doméstico parece apontar para uma dinâmica histórica política que não vem para o primeiro plano quando é posta a força nas oposições entre ordem da criação e ordem da redenção. Aqui, né? Aqui o Plínio, né? Ele vai dizer aqui, né? Reforçada por gestos dramáticos, tirar as vestes, emergir, repor as vestes, tal declaração carregaria no âmbito da comunidade para a qual sua linguagem faz sentido, o poder de assistir à moldagem do universo simbólico por meio do qual esse grupo se distingue do mundo comum, da sociedade mais ampla. Na qualidade de enunciado performativo, ela faz uma alegação factual sobre uma mudança objetiva na realidade que altera fundamentalmente papéis sociais. Disso vão se seguir novas atitudes e um comportamento modificado, mas somente se o grupo conseguir revestir a nova declaração com uma aura de factualidade. Quer dizer, já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28, né? Aqui, ó. Plínio achou esquisitíssimo, né, esse tipo, né, de essas pessoas. Ele achou estranhíssimo esses fanáticos. Que eram pessoas diferenciadas, eram diferentes. Havia algo diferente no ar, né? Algo diferente no ar. Aqui, ó. Uma carta de Plínio, né, ao imperador Trajano confirma que no começo do século II, mulheres servas, escravas eram ministras na igreja da Bitínia.
por volta da mesma época. Inácio escreve ao bispo Policarpo de Esmirna e diz que não liberte escravos nem escravas à custa da igreja. Essa exortação pressupõe que escravos que se tornavam membros da comunidade cristã esperavam que sua liberdade fosse comprada pela igreja. Essas expectativas se apoiavam na crença dos cristãos de que eram de fato libertos por Cristo. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês, portanto não se tornem escravos humanos. 1 Coríntios 6, 20 e 7, 23. Ou, Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5, 1. O objetivo do chamado cristão é a liberdade. Vocês foram chamados à liberdade. Gálatas 5,13. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Alegar que os escravos cristãos que compreendiam seu chamado à liberdade tinham apenas uma compreensão superficial do Evangelho e minimizar o impacto dessa linguagem num mundo em que a escravidão era uma instituição comumente aceita. A libertação do cativeiro, do pecado, da lei, da morte, das condições da atual época iníqua, Gálatas 1,4, tem a liberdade como seu propósito e destino. Como resultado, a eleuteria, liberdade, é o conceito teológico central que resume a situação cristã, tanto diante de Deus como nesse mundo. O cristão, ele antes de tudo, ele é um ser livre. Entendeu? Lembra, eu tenho um vídeo aí, A Liberdade do Cristão, um livro do Martim Lutero. Tá lá, o Martim Lutero vai explanar o que vem a ser essa liberdade cristã. Nós somos livres, não somos escravos. O cristão é um ser livre. Ele é livre. Tanto diante de Deus como nesse mundo. Por consequente, uma escrava que se tornasse cristã no século I ouvia essa enunciação batismal como um ritual, uma enunciação de preparação que não só tinha o poder de moldar o universo simbólico da comunidade cristã, como também determinava as inter-relações e estruturas sociais da igreja. Imagina, você era escravo, você lia uma carta onde Paulo dizia que você era alguém livre. Imagina o significado disso, a força disso, né? Pode-se mostrar que todo o trabalho de Paulo centrou-se em torno da abolição das distinções religiosas entre judeus e gregos, porque não há distinção entre judeu e grego. O mesmo Senhor é Senhor de todos e concede suas riquezas a todos os que o chamarem. Romanos 10, 12. Pedro e Barnabé tinham introduzido as refeições comuns entre os cristãos gentios de Antioquia, mas depois de sofrerem pressões de Jerusalém, interromperam o hábito, voltaram às regras de pureza cristãs, farisaicas e contra comer em companhia dos impuros. Paulo enfrenta publicamente Cefas e o grupo cristão judaico que o cerca porque eles não agiram segundo a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. Jesus comia com todos. Inclusive aquela história da mulher, né, que Jesus Cristo foi para uma espécie de retiro, uma cidade, tipo, descansar, né? Ele foi descansar e a mulher foi pedir um milagre a ele e ele falou assim: quem tem eu contigo, mulher? Aí ela virou e falou assim: da mesa do Senhor sobra a comidinha também para os cachorros, que os gentios eram os cachorros. E aí Jesus foi e curou a mulher. Exatamente, porque os gentios eram os cachorros, era considerado entre os judeus totalmente à parte. Mas Paulo dizia: não, todos são aqui. Voltamos de novo, né? Ao Gálatas 3:28, ó. Já não há judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Entendeu? Ó, essa luta de Paulo pela igualdade entre cristãos judeus e cristãos gentios teve importantes ramificações para as mulheres cristãs judias e gentias. Se já não era a circuncisão, mas o batismo, o rito de iniciação primordial, as mulheres se tornavam membros plenos do povo de Deus com os mesmos direitos e deveres. Isso produziu uma mudança fundamental, não somente em sua posição diante de Deus, mas também no tocante a seu status e função eclesiástica sociais, porque no judaísmo as diferenças religiosas, segundo a lei, também se exprimiam no comportamento e na prática social de comunidade. Enquanto se nascia no judaísmo, mesmo o prosélito
pleno não podia alcançar o status do homem israelita. O movimento cristão não se baseava na herança racial e nacional, nem em linhagem de parentesco, mas um novo parentesco em Jesus Cristo. No batismo, os cristãos entravam numa relação de parentesco com pessoas de origens raciais, culturais e nacionais deveras diferentes. Essas diferenças não deveriam determinar as estruturas sociais da comunidade, aplicando-se o mesmo às de família e de clã. Logo, o status e o papel das mulheres, tanto judias como gentias, alteraram-se, dado que a família e o parentesco não determinavam as estruturas sociais do movimento cristão. Não era mais a gen, que formava, era em Cristo. Entendeu? Você não havia mais problema com relação a isso. Não havia mais. O próprio Paulo vai colocar isso muito, muito forte. Isso parece ser explicitamente afirmado no par final da enunciação batismal. Não há mais macho nem fêmea. Mais macho nem fêmea. Aí ele vai continuar aqui, né? Os exegetas muito têm especulado acerca do fato de serem usados aqui macho e fêmea em vez de homem e mulher. Alega-se muitas vezes que não são só as diferenças papéis sociais entre homens e mulheres que estão envolvidos, mas também as distinções biológicas. Entendeu? Aqui, ó. Essas designações não implicam a negação de diferenças sexuais biológicas. A referência aqui é a provável alusão a Gênesis 1:27, em que a humanidade criada à imagem e semelhança de Deus é qualificada como macho e fêmea. Macho e fêmea os criei, a fim de introduzir o tema da procriação e da fertilidade. A exegese judaica entendia macho e fêmea, portanto, primordialmente em termos de casamento e família. Na teologia cristã inicial, a expressão evoca ainda a imagem do primeiro casal e não de um ser andrógeno, como se pode ver em Marcos 10:6. Porque desde o princípio da criação fez Deus o homem e a mulher. Marcos 10:6. Nem macho nem fêmea. Aí vai continuar aqui, né? Em Gálatas 3:28 defende não só a abolição de divisões religiosas, culturais e de dominação e exploração engendradas pela escravidão institucional, mas também a das divisões de dominação fundadas em divisões sexuais. Não sabemos que efeitos sociais tinham para as mulheres a iniciação no judaísmo, mas temos algumas indicações de que poderia significar liberdade para escravos. A alforria ou libertação do escravo era um ato praticado pelo Senhor com assentimento da sinagoga. O escravo conquistava sua total liberdade, exceção feita ao requisito de frequentar a sinagoga. Vinculava-se com o ato de alforria um segundo banho que correspondia a tal ponto ao batismo do prosélito, que podemos ver os dois eventos como uma só e mesma ocorrência. Era muito difícil você adentrar o universo, universo judaico, mesmo hoje, é o que eu vejo muitas brincadeiras, né? Os judeus você se converte ao judaísmo, mas os judeus eles toleram você ali, mas você continua não fazendo parte do meio deles. Eu inclusive tive a experiência de ser convidado por um amigo. Fui um convidado nada. Eu tive um amigo que falou assim: vamos visitar uma sinagoga. E eu fui com esse amigo, né? Adentramos a sinagoga lá, estava num lugar bem escondido, bem, né, debaixo da terra lá, tal, a sinagoga. Adentramos o local, sentamos lá para assistir o culto, coisa que vale. Sentamos, eu fiquei sentado. Aí daqui a pouco chegou uma mulher e disse: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não são bem-vindos aqui. Vocês não são bem-vindos, vocês não são daqui. Vocês queiram se retirar? Foi dessa forma. Assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Nunca imaginei que você entra em qualquer igreja, em qualquer local de culto, você vai ser bem recebido. Você vai ser bem recebido em qualquer lugar. Já entre os judeus, não. Você é posto para fora. Não tente fazer isso. Não vai ser. Foi uma experiência bem desagradável. Foi algo bem desagradável. Foi uma experiência que eu tive, mas que foi bem desagradável. Aqui, ó. A conversão a Cristo e o batismo em Cristo para homens implicava, por consequente, uma ruptura bem mais radical com suas antigas autocompreensões sociais e religiosas, especialmente para os que eram abastados senhores e escravos, do que no caso das mulheres, do que no caso das mulheres e dos escravos. Assim,
como os nascidos judeus tinham de abandonar a noção privilegiada de que eram os únicos eleitos de Deus, assim também os senhores tinham de renunciar a seu poder sobre os escravos e os maridos sobre as mulheres e os filhos. Alega-se com frequência que era impossível ao diminuto grupo cristão abolir a instituição da escravidão e outras hierarquias sociais. Pode ser ou pode não ser, porém o que se costumava desdenhar é que a renúncia às prerrogativas religiosas dos homens era possível no âmbito da comunidade cristã, bem como que essa renúncia incluía ainda a abolição de privilégios sociais. Os privilégios masculinos, legais, societários e culturais religiosos não mais tinham validade para os cristãos, à medida que abolia todos os privilégios masculinos de religião, de classe e de casta. Essa autocompreensão cristã igualitária permitia não só a gentios e escravos, mas também a mulheres o exercício de funções de liderança no interior do movimento missionário. A gente volta de novo aqui, né? Gálatas 3, 28. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Né? Por aí, né? Ó, em 1 Coríntios 7, afirma claramente, a introdução de 1 Coríntios 7 afirma claramente que Paulo responde ali a questões acerca das quais receberam cartas de cristãos. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, né? 7. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que está dizendo aqui. Vou pegar aqui. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais, como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Ainda vai ter outra aqui, né? Na parte de 17 a 24, ó. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permanece na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprado, não vos tomeis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que lhe foi chamado. Aqui. Os exegetas leem erroneamente o conselho de Paulo aos cristãos judeus ou gentios quando alegam que Paulo pretende dizer que eles devem permanecer no estado social e no papel religioso que tinham ao ouvir o chamado de conversão. Paulo não aconselha o ex-judeu ou ex-gentio a permanecer em seu estado judaico ou pagão anterior, insistindo em vez disso que o sinal religioso biológico de iniciação na religião judaica já não tem relevância para os cristãos. Dado que não fica claro se eles devem usar a liberdade ou a escravidão em seu próprio favor, se tiverem a possibilidade de conseguir a liberdade. Embora a maioria dos exegetas e tradutores suponha que os escravos permaneciam nessa condição quando se tornavam cristãos, na minha opinião, o contexto trabalha contra essa interpretação. A injunção do versículo 23, alguém pagou o alto preço pelo resgate de vocês, portanto não se tornem escravos humanos, proíbe tal interpretação.
O conselho que Paulo dá aos cristãos escravos parece então entendido melhor como: se tiverem de viver sob o jugo da escravidão, sem poder alcançar a liberdade, ainda que tenham sido chamados à liberdade, não se preocupem, mas se tiverem a oportunidade da alforria, de modo algum deixem de aproveitá-la e vivam de acordo com o seu chamado à liberdade. Aqueles entre vós que eram escravos, quando chamados a se tornar cristãos, são agora mulheres livres e homens livres do Senhor, assim como os que eram livres têm agora um Senhor em Jesus Cristo. Paulo alega que, portanto, que tanto escravos como livres são iguais na comunidade cristã, porque tem um só Senhor. Logo pode-se ser cristão, mesmo que seja escravo, caso não exista a possibilidade de se ser livre. Claro que é mais coerente com o chamado à liberdade viver como pessoa livre. Muito se ganharia de uma mudança de status social, caso essa mudança seja possível. Se ganharia de uma mudança de status social, caso essa mudança seja possível. Pode ser, porém, seja qual for o status social de cada um, o decisivo é continuar no chamado à liberdade que se escutou e em que se entrou mediante o batismo, sendo cristão, né? Sendo cristão, livre ou escravo. Então o autor vai dar uma prosseguida aqui no autor do texto. Ele vai dar uma geral sobre esse pensamento dele aqui. Olha só. É notável não só que Paulo insista na igualdade e na mutualidade nas relações sexuais entre maridos e esposas, porém mais ainda que ele aconselhe os cristãos, especialmente mulheres, a não assumir o vínculo do casamento. Isso costuma ser desprezado porque a opção de Paulo pelo celibato veio a ser o chamado mais elevado na tradição cristã. Todavia, no século I, eram sobremodo excepcionais a abstinência permanente de relações sexuais e a opção de não se casar. As descobertas em Qurã e a descrição que Filo oferece da comunidade dos terapeutai dão provas desse tipo de estilo de vida ascético no âmbito do judaísmo, mas este era vivido em isolamento da corrente principal da cultura urbana. A castidade temporária era conhecida na maioria dos cultos orientais. A castração era praticada no culto da Grande Mãe, e em Roma as virgens vestais permaneciam castas durante os 30 anos em que prestavam serviço. Contudo, segundo a lei romana, a virgindade era um privilégio e não um direito. Aqui é a lei romana. A vida das vestais era sujeita a severos regulamentos, mas em alguns aspectos elas eram as mulheres mais emancipadas de Roma. Como se observou em nossas discussões sobre as deusas solteiras, as mulheres mais liberadas são aquelas que não estão ligadas a homens numa relação permanente. Indícios adicionais da liberdade com respeito às restrições que se aplicavam às mulheres comuns são revelados pelo privilégio de que gozavam as vestais. Esses privilégios tinham tamanhas implicações em termos de status que direitos de vestais eram com frequência concedidos às mulheres da família imperial, sendo estas muitas vezes representadas em moedas como vestais. Inclusive, se eu não estou enganado, o Otávio Augusto tem até filmes aí que circulam que ele chegou a gostar, se apaixonar, ou coisa que valha, se não sei se esse é o termo, por uma vestal. Tem uma série de filmes muito ruins, diga-se de passagem, um filme chamado Império, que são 6 episódios, é uma pequena série que o Otávio Augusto, assim, eu achei bem fictício, que o Otávio Augusto, primeiro, depois do César, né, o sobrinho do César, ele se apaixonava por uma vestal. Se você quiser procurar, provavelmente deve ter na internet. Um filme chamado Império, é uma série com 6 episódios. Tem muito do Gladiador, aquele filme do Gladiador, lá do filme do começo dos anos 2000, do Gladiador. Mas esse filme conta essa história. Não sei se é real, tá? Mas como o filme fugiu bastante da tangente né, do que foi realmente, aí eu meio que desconsiderei, né? Os privilégios da virgindade não estavam à disposição das mulheres comuns no Império Romano. Para fortalecer a família romana tradicional, Augusto, o Otávio, né, introduziu uma severa legislação do casamento e usava abertamente a religião para promover seus ideais matrimoniais. Para aumentar a taxa de natalidade, o imperador concedeu às mulheres livres que tivessem 3 filhos e às mulheres libertas que tivessem tido 4 filhos a emancipação da tutela patriarcal. Mas, como ele concedera esse privilégio à sua esposa, às virgens vestais e aos soldados, que não podiam se casar enquanto estavam a serviço, outras mulheres que não haviam dado à luz
dado à luz o número prescrito de filhos, também adquiriam esse privilégio. A taxa de natalidade e o número de filhos das pessoas era contudo motivo de grande preocupação política do estabelecimento patriarcal do Império. O imperador Otávio impôs sanções, Augusto Otávio impôs sanções e impostos aos solteiros. Além disso, esperava-se que os viúvos e divorciados de ambos os sexos voltassem a se casar no prazo de um mês. Esperava-se que as viúvas voltassem a se casar no prazo de um ano, mas devido a protestos, o período foi ampliado para 3 anos. Só quem tinha mais de 50 anos de idade tinha permissão para não se casar. Embora seja provável que não fossem seguidas estritamente em todo o Império, essas leis evidenciam o ethos cultural geral e a situação legal com respeito à condição de solteiro. No final do século I, o imperador Domiciano voltou a enfatizar o cumprimento da legislação augustana do casamento, particularmente com vistas a fortalecer as principais famílias do Império. Quer dizer, era lei, né? Era lei, não tinha muito para onde fugir, né? Era lei imperial. Aí vem o Paulo, entendeu? O Paulo e fala para as mulheres, ó, se você não quiser, não se casa. Aí o Império Romano bota o olhão, entendeu? Vai botar o olho ali e fala, vixe, essa seita aí. Aí vamos concluir, né, o capítulo. Vamos concluir o capítulo, vamos concluir a parte aqui. Essa é a parte 5 e nós vamos voltar na parte 6, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mais de 3 horas de duração, fica impraticável de ser assistido, beleza? Eu já estou achando longo demais, vamos terminar aqui esse parágrafo aqui e vamos concluir. Ó. Assim, o impacto causado por Paulo sobre a liderança das mulheres no movimento missionário cristão exibe uma dupla face. Por um lado, ele afirma a igualdade e a liberdade cristãs, propõe um novo estilo de vida independente para as mulheres ao estimulá-las a permanecer livres do jugo do casamento. Por outro lado, subordina o comportamento das mulheres no casamento e na assembleia cultica aos interesses da missão cristã, restringindo seus direitos não só como pneumáticas, quanto como mulheres, dada que não vemos essas restrições impostas aos homens na assembleia cultica. A tradição pós-paulina e pseudo-paulina vai se apoiar nessas restrições para alterar a igualdade perante Cristo entre mulheres e homens, e escravos e livres, numa relação de subordinação no lar, que de um lado afasta as mulheres da liderança do culto e da comunidade, e do outro restringe seu ministério a mulheres. Quer dizer, o que nós temos hoje nas igrejas, segundo a visão aqui do autor, né? A visão é patriarcal, a visão é patriarcal, os homens comandam e as mulheres elas servem a alguns ministérios, principalmente nas igrejas evangélicas isso é muito comum, né? Elas servem aos ministérios, mas elas não por doutrina, elas não chegam ao pastoreio. Se você vai ver aí bispa, não sei o que, bispa disso, de aquilo, já é uma outra, já são as neopentecostais, é outro esquema, as evangélicas mesmo, tradicionais, e a própria igreja católica mesmo, as mulheres, elas no máximo elas fazem serviços de ministério, mas elas nem oram, elas oram, mas elas não servem, elas não pregam. Isso é o que está estipulado na doutrina das igrejas evangélicas protestantes, beleza? Nós vamos voltar no capítulo 6, porque essa aqui tem uma visão bem feminista, né? Essa parte aqui é bem feminista, e até algumas coisas aqui eu até pulei, porque eu falei, não, isso aqui nem eu concordo. Minha visão não concordo, então eu preferi passar ao largo. A missão cristã e a unidade doméstica patriarcal. Essa vai ser a parte, vou até marcar aqui, que vai ser a parte 6 que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer a leitura e uma resenhinha, entendeu? Para a próxima parte. Eu achei que eu fosse conseguir terminar esse vídeo, o livro, né? Mas ainda está bem distante disso acontecer ainda. Então, ó, nós vamos voltar na parte 6, essa foi a parte 5 do livro Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana. Um livro muito interessante, que eu acho que, assim, eu considero que vale a pena você comprar esse livro para você fazer suas análises, suas referências. É bem interessante esse livro da editora Paulus, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Nós voltaremos aí na parte 6 desse livro, que eu ainda tô achando longe de ser concluído. Ainda tô ainda aqui olhando aqui, mas tá, para concluir é muita informação, é muita coisa. Beleza, gente? Então voltamos no capítulo 6, hein? Valeu, até a próxima, tchau. Curta o vídeo aí, tchau.